Fala pessoal, então, eu sou o Kainan Rosa e eu tô aqui hoje para mostrar que o vinho é pra gente compartilhar. Eu tô aqui hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas com um casal maravilhoso que eu conheci no mundo do vinho, a Andréia e com o Túlio, tá? E hoje a gente vai bater um papo sobre vinhos e o Túlio fez a gentileza de trazer um vinho aqui para mim que eu não conheço, ó, tá fechadinho, tá? Eu sei mais ou menos a cor que a gente já botou na taça, mas eu vou provar aqui agora para poder conhecer e ver se a gente vai conseguir acertar, tá bom? Túlio e Andréia, por favor, se apresentem nossa plateia, fiquem à vontade. Primeiras damas. Meu nome é Andréia, como você já havia dito, né? Perfeito. Eu não sou enóloga, mas adoro beber vinho. Você é enófila? Com certeza. Quem entende de vinho é ele. Ah, Eu só tomo. tá certo, tá certo. Eu só tomo, me aproveito aí e tomo. E se me perguntarem do que mais você gosta, eu tinha uma frase muito comum na minha família, diz assim, você quer tinto ou branco? Aí fala, muito. Perfeito, Então bebo perfeito. tudo, qualquer coisa, espumante, tinto, branco, laranja, rosé, Maravilhoso. desde que seja vinho, seja bom, tá tudo certo. Maravilhoso, mas tá aí, né? Acho que é isso. Mas acho que é isso, né? Acho que o vinho é muito pra isso, pra gente compartilhar e pra gente, né, dividir um pouco essa experiência, né? No caso que o Túlio tem bastante, Uhum. e aí ele divide contigo. Com Isso aí. certeza. Verdade. Se apresentamos também um pouquinho, Eu sou Túlio. o Túlio, do blog de vinhos Sacando a Rolha. Eu sou Perfeito. influencer de vinhos. Sim, Já me conhece, já nos conhecemos há algum Amém. tempo. Amém, amém. E a gente começou a tomar vinho juntos, eu e a Andréia, já há muitos anos atrás. Então a gente cresceu junto nesse mundo do vinho. Uhum. Não sou enólogo, também sou enófilo, mas eu sou um estudioso daqueles chatos que gostam muito de aprender sobre vinho. Regiões, tudo que você puder Hoje em dia tá ficando famoso, tá até no mundo do vinho, né? Mas isso começou de outro meio, né? Na verdade. O pessoal chamando de nerd, né? Uhum. É o nerd do mundo do vinho, né? Então hoje você seria um nerd do mundo do vinho. Com Sei. certeza. É o cara que gosta de aprender, gosta de estar ali, gosta de, né, tá buscando novos conhecimentos. Seria isso. Como esse vinho que eu trouxe aí, que é difícil pra você acertar. Vamos ver Opa! se você vai conseguir. Então vamos botar na taça. Vamos botar aqui na Desafio, taça. Desafio difícil, hein? Vamos botar ele na taça. Não conheço, não sei que vinho que é. Olha! Dá pra ver a cor? Chega aqui pertinho. É a cor maravilhosa, maravilhosa. Parece ser não filtrado, que tá, né, bem turvo. Servi-los também. Vocês têm que provar também, né? Se trouxeram o vinho, não vai provar? Obrigado. Nada. E eu que agradeço, tá doido? Saúde. Um brinde a nós. Um brinde. Olha essa cor maravilhosa, ó. Ela é quase âmbar, um marronzinho, claro, enfim. Delícia. É um pouquinho gelado, né? Mas já acho que daqui a pouco vai chegar. a temperatura. Temperatura. Mas, gente, a temperatura ambiente tá tão alta Aham. que ele tá um pouquinho gelado, até me agrada. É verdade. Agrada também. Que ele desce até mais redondinho. Uhum. Mas, e ao longo do tempo também ele vai esquentar assim, né? A gente vai bater um papo aqui. Gente, então, começando com a Andréia, então. Né, vou fazer a mesma pergunta para os dois, só para a gente, né, saber um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor a história de vocês. Como é que vocês começaram no mundo do vinho? Você começou por conta dele, ou não? Como é que foi? Na verdade, eu tenho pais portugueses. Ah, Na Europa, se bebe muito mais vinho do que se bebe no Brasil. Então, Verdade. para eles, beber vinho era uma coisa natural do dia a dia, sim. que é o que deveria ser aqui. Aham. Então, a minha mãe costumava botar vinho do Porto na salada de fruta que todos comiam, inclusive as crianças. Mas o vinho do Porto que é mais docinho, né? Mas ele também é mais alcoólico, né? Aham. Eita! A gente ficava super feliz depois, né? Acho que deveria dar aquele soninho depois do Ah, Eu não tem tinha muita isso. ideia disso, não. mas Tem isso também. sempre botou vinho do Porto. E meu pai, no almoço de domingo, sempre tomou vinho. Não era um vinho maravilhoso, mas era o vinho que havia na época aqui Sim. no Brasil, né? Era um Chateau do Valier. Chateau do Valier. Extinto Chateau do Valier, caramba. Chateau do Valier. Famosíssimo, famosíssimo. Muito, vi muito na mesa lá de casa, muito. Que legal. Mas aí, no caso, seus pais são portugueses, mas já moravam aqui no Brasil. Muito, já moram no Brasil há mais de 60 anos. Caramba, que legal, que legal. Mas eles mantiveram essa cultura, né? De ter vinho na mesa, no almoço, no dia a dia e tal, que a gente não tem, né? Muito, né? Exato, exatamente. Então, quer dizer, já tinha isso na minha juventude, desde criança. Aham. E depois que eu conheci o Túlio, que já faz um tempinho, né? Aí a gente começou a se interessar. Depois de casada, a gente começou a se interessar Imagina. por beber mais vinho, por
entender o que era o mundo do vinho. O vinho no Brasil também estava crescendo. E eu acho que a gente cresceu junto com isso. Que legal, que legal. Acho muito interessante, ainda mais a gente ver, né, isso que você falou, de ver o vinho no Brasil crescendo, acho muito legal. A gente faz parte um pouco dessa história, né, Túlio? Aproveitando, conta um pouquinho da sua história pra nós, como é que você começou, o que te trouxe esse interesse pra ser wine influencer? Antes de tudo, eu comecei com Palmares, que era um vinho doce que meu pai trazia pra casa. E a gente adorava aquele vinho, assim, eu já era maior de idade, não era que nem André, que começou mais cedo que eu. E meu pai trazia, a gente gostava muito, fazia muita sangria. Perfeito. E na época de faculdade, eu, assim, tinha que tomar muita cerveja, comecei a migrar pro mundo do vinho já naquela época. Caramba, que legal. Já comecei a gostar de vinho desde aquela época. Minha segunda lembrança são os almoços de domingo na casa do pai dela. Na casa onde a André morava antes da gente se casar. Sim. Então sempre tinha um Chateau do Valier. Nas primeiras vezes eu gostei, só que todo domingo era o mesmo vinho. Aquilo já começou a me... Vou tomar sempre o mesmo vinho? Tem uma frase que eu gosto muito, era mais ou menos assim: a vida é muito curta pra gente tomar o mesmo vinho sempre. Concordo. Se vocês concordam com isso. Plenamente. A vida é muito curta pra gente tomar o mesmo vinho sempre. Perfeitamente. Então, é bom tomar vinhos diferentes, né? É. Até hoje eu penso nisso, porque eu vejo as pessoas comprando, até hoje, as pessoas querem sempre, ó, gosta de Malbec? É sempre o mesmo Malbec. Gosto de Cabernet Sauvignon, é sempre o meu Cabernet Sauvignon. Então eu tenho essa pegada no meu Instagram, Assim. justamente para tentar que as pessoas bebam coisas diferentes do que estão habituadas a beber. Para vocês seguirem lá o blog Sacando a Rolha, tá? Vai estar em algum lugar por aqui o Instagram dele para vocês seguirem e aprenderem um pouquinho mais sobre o vinho. E eu tenho certeza que eu sei um pouquinho do porquê que o Túlio trouxe isso aqui. Eu sei que esse casal adora vinho branco, não é verdade? Verdade. Muito, muito. A gente ama vinho branco. Foi uma das evoluções do casal que a gente migrou muito pro vinho branco depois. Vocês gostavam mais do tinto antes? Antigamente, sim. E o vinho branco combina muito com o nosso né, clima, né? Exatamente. Hoje tá bem quente aqui, né? E a gente tá aqui tomando vinhozinho branco na lagoa, de boa. De boa na lagoa, não é? Não tem essa. Vamos pro vinho então, gente. Vamos lá. Ó. Bom, eu sei o que é, a Andréia já viu. Sem problema. Então vou deixar por sua conta aí tentar adivinhar, que é difícil, hein? Nem imagino. Ainda não provei o vinho, né? Mas no nariz ele tem um resinosozinho bem interessante. Acho que já provei, mas não analisei. No nariz ele tem um resinosozinho bem interessante. Alguma coisa até de barrica mesmo. Na boca mantém. Traz alguma coisa também de medicinal, bem interessante. Tem uma fruta, mas também já é uma fruta madura, mas aquela fruta branca de caroço, tipo pêssego, uma nectarina bem presente, nectarina que tá até mais do que pêssego. Acho que é isso. E é um vinho que ele tá muito vivo. Apesar da cor, né? Se a gente pega um vinho, digamos, né? Que eu acho que esse aqui seja um vinho mais natural. Não sei. Acho que seja um vinho mais natural. Mas se fosse um vinho mais tradicional, um vinho branco, né, mais envelhecido, você já imaginaria um vinho mais decrépito. E aqui não, o vinho tá super vivaz, né? Tá super bem presente, né? Acidez bem presente. Tá bem interessante mesmo. Muito legal. Muito obrigado pela experiência. Muito obrigado mesmo. Mas o interessante é isso, assim, a gente aqui está descrevendo as qualidades organolépticas do vinho. Precisa disso tudo para beber assim? Não. Tomou, gostou. Verdade. É isso, vinho é isso. Gostou. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Tem gente que fala assim, não, mas o vinho não é só gosto pessoal. Eu concordo que não é só gosto pessoal, mas tem um gosto pessoal ali intrínseco muito grande. Se não tivesse, para vocês terem uma noção, como é que você ia vender, sei lá, um vinho mais simples, como o Chateau do Valier, que foi tão vendido, tão explorado e que abriu portas e caminhos para tanta gente? Hoje em dia, a gente pode traçar um paralelo, seria o Pérgola, né? Hoje em dia seria o Pérgola, é aquele vinho de mesa, digamos assim, mais né, simples, né? E que tem, cara, uma legião de fãs. O vinho mais vendido do Brasil é o Pérgola, né? Vinho, né? Não só brasileiro, mas o vinho mais vendido do Brasil é o Pérgola. Lembrando que o Chateau do Valier é um vinho produzido com uvas viníferas, né? Vinho fino, enquanto que o Pérgola, né? Guardado as devidas proporções, é um vinho produzido, em sua maioria, né? A maior parte do vinho, né? É produzido com uva de mesa, né? O Pérgola tradicional, básico, né? Apesar de
da vinícola produzir outros vinhos, né? Mas o Pérgola é o mais consumido no Brasil, mas é um vinho diferente, né? Até do Chateau do Varier, diferente desse vinho aqui, com certeza, com certeza. Assim bem como lembrado. Era o Palmares, quando eu comecei a tomar, era uva de mesa também. É uva de mesa? Começando, a gente adorava, realmente é o que me trouxe para o mundo. O primeiro vinho que eu tomei na vida, eu lembro até hoje, foi o Sultão. Sultão. A garrafa é uma garrafa grandona de plástico. Ela desmontava, assim, tu pegava na garrafa, ela dava uma mexidazinha, assim. E assim, e sem demérito nenhum, é um vinho que, né, abriu portas e hoje a gente tá aqui, né? Exatamente. Então vamos lá pro vinho. Cara, eu particularmente acho que é um brasileiro. É um brasileiro? Não. Eu chutaria Brasil. Você tá falando isso porque o Túlio é um fã de vinhos brasileiros. Além de vinhos brancos, gosta de vinhos brasileiros. Não, mas não só isso não. Eu acho que é porque ele também ele é turvo. O fato dele ser turvo me trouxe uma lembrança de ser um vinho mais natural. Uhum. E ele ser um vinho mais natural. Nós estando aqui no Brasil e todos os encontros que já tivemos, né, me trouxe para isso, né? Não foi só o fato de serem vocês, né, trazendo o vinho, mas o fato dele ser turvo e me remeter a um vinho mais natural me levou para esse caminho do vinho brasileiro, com certeza. Não é brasileiro, mas é Novo Mundo. Ou é Velho Mundo? Velho Mundo. Velho Mundo. Velho Mundo. Nossa. É um Velho Mundo diferente, então. É um estilo diferente, assim. Não é um vinho comercial, né? Não é um vinho comercial. Acredito que seja um vinho de pequena produção. Uhum. Vou te dar uma dica, porque realmente é muito difícil, tá? Imagino. Primeiro, é uma uva aromática, que é uma uva Zedicândia. E pelo nome, é um vinho italiano. Italiano, região lá da Emília-Romagna. Emília-Romagna. Então é o italiano mesmo, da Malvasia de Cândia. Maravilhoso. Que não tem tanta essa característica aromática do vinho mais fresco. Sim. Da Malvasia, mas tá mais integrada. Não tem essa característica justamente por ter sido fermentado com as cascas. Né? Exatamente. Esse aqui é o estilo de vinho que o pessoal chama de vinho laranja, não é isso? Correto. Mas ele chega a ser envelhecido em ânfora e tal? Eu não sei essa informação, não tenho essa informação. Eu sei que são 6 meses em contato com as cascas. Mas então, pra você, o vinho laranja, ele tem que ser envelhecido em ânfora ou não? Não necessariamente, o original... Não, é porque tem gente que diz, não, vinho laranja é só o que é envelhecido em ânfora. Não, pra você não. É a mesma coisa que o André falou anteriormente. O vinho laranja, se for bom, pode ser envelhecido em qualquer tipo de contentor. O importante é que seja bom. Perfeito. Se se comprovar que é melhor aquele vinho ser envelhecido em ânfora, melhor será, mas não necessariamente. Com certeza. Não, necessidade. Eu também divido essa opinião com vocês, né? Pra mim, vinho laranja é qualquer vinho, né, produzido com a casta branca, que foi, né, fermentado com a casca, né? Assim, essa é a minha visão, mas tem gente que não fala isso não, sabia? Gente... Tem gente que fala, não, vinho laranja é aquele vinho ancestral, tem que ser, né, daquela região específica, tem que ser usado ânfora, senão não é vinho laranja. Pra mim, né, eu sou mais aberto quanto a isso. Isso é uma questão interessante, né, Andréia? Porque a gente vive em grupos de vinhos mais naturais, a gente é bem eclético, então eu sempre falo que a gente está no meio do caminho, entre os vinhos naturais e os vinhos convencionais. Perfeito. E o pessoal que trabalha muito com vinho natural, às vezes é muito exagerado para um lado, para mudar um pouco o que já tem atualmente, o que foi até hoje, do vinho convencional. Então, às vezes não precisa exagerar, o importante é que o vinho seja bom, a gente gosta de vinho bom, e a gente tá falando... seja de uma forma ou de outra. E a gente está falando tanto de vinho convencional e vinho natural, vamos explicar pro pessoal o que seria, né? O que é o vinho convencional? Vamos lá. Então, isso é uma questão um pouco mais complexa, né? Concordo. Lá, a gente tenta explicar juntos, fica tranquilo. Tá bom. Então, a primeira questão são as uvas, né? Então, a gente fala de uvas orgânicas e uvas não orgânicas. Beleza. E produtos químicos que são adicionados à produção da uva em si. Perfeito. Para poder atingir um ponto de maturação, não ter problema de praga. Então, primeiro ponto. Então, todo vinho natural, ele é orgânico. Em teoria, Em teoria, todo vinho natural é orgânico. Próximo ponto. Então, aí na vinificação, quando você vai fazer o vinho propriamente dito com a uva. Perfeito. Então, tem gente que utiliza algumas técnicas que podem alterar o caminho normal da fermentação até o vinho ser engarrafado. E tem outras empresas, outras vinícolas que tentam fazer o processo o mais natural possível. Que aí seria a questão
Então, além de ser, ou seja, o natural, então, além de ser orgânico, ele teria que ser um vinho de mínima intervenção. Correto. Seja a intervenção, né, seja a mínima intervenção, como é interpretada pelo produtor. Porque, de repente, produtores diferentes vão interpretar a mínima intervenção de maneira diferente. Correto. Tem a É o que eu questão da imagino. levedura autóctone, uma levedura que vem na própria casca da uva. Sim. E tem gente que usa uma levedura selecionada. Isso realmente altera bastante a característica do vinho. Sim, sim. Então a gente explicou, então, a diferença de convencional para natural. Então, só para, né, primeira coisa, então, o natural, ele tem que ser orgânico, né, em tese, e ele tem que ser com menor intervenção em relação ao vinho convencional. Beleza? Então, ô Túlio, me conta então, me explica que vinho que é esse? Então, esse vinho é uma Malvasia de Cândia, da Emília-Romana. Vamos mostrar pro pessoal que vinho que é esse. Esse vinho você consegue achar aqui no Brasil ou você trouxe de lá? Consegue achar aqui no Brasil. Não sei se ainda tem em venda, porque é um vinho da safra 2019, embora eu tenha comprado ele. Perfeito. Vinho del Pódio, vinho branco, boteado na origem, italiano. Esse contém sulfito, olha. A questão do sulfito é uma outra questão importante. O sulfito, sim, eu não vou entrar nesse... A gente disse que era um vinho natural. Não sei, mas eu falei que me remetia a um... Eu acho até que tá? Pode O fato que é sulfito, depende da quantidade. Mas a gente nem levantou isso na questão. E ele não diz aqui, né, a casta dele. Você pegou na ficha técnica, no caso. Então, isso é uma questão interessante. O vinho, quando é importado para o Brasil, ele não traz muito... Esse contrarótulo dos vinhos, normalmente, não diz muito o que tem exatamente na garrafa. E na frente, às vezes, sobretudo quando o vinho é europeu, também não fala muito de castas, né, como você já sabe. Então, é uma questão que você tem que estudar a garrafa que você vai comprar. Acaba tendo que estudar. Isso é importante, né? Que às vezes a gente quer, né, tá começando no mundo do vinho e ver um vinho desse e fica até com medo de comprar por conta disso. Porque não tem todas as informações ali. Pra quem tá iniciando... Tem uma história interessante sobre essa uva. Conta. A minha irmã, que não gosta muito de vinho, ela toma muito pouco. Uma vez a gente foi numa degustação muitos anos atrás, por acaso foi de vinho natural, do Zenker, e tinha uma Malvasia de Cândia que a gente gostou muito quando a gente provou, e levei pra ela amou aquele vinho. Que maneiro, que maneiro. E ela tem na cabeça até hoje, então essa uva a gente tem uma certa estima por ela. Que legal, que legal. Gente, então a gente já, né, apresentou o vinho, né, falou um pouquinho do vinho para o pessoal, mas agora eu queria saber de vocês, né? Vocês têm o costume de visitar a vinícola, de viajar? Como é que tá isso? Como é que é isso? Olha lá a cara dela. A gente praticamente só viaja para lugar que tem vinho. Sério? Que legal! Sério. E, tipo onde? Tipo, na Itália só para lugar que tem vinho, na França só lugar que tem vinho, já fomos para... São os berços do vinho, né? Exatamente. Os maiores produtores do mundo. Eu às vezes até falo assim, não, mas eu quero conhecer tal coisa, tal ponto turístico, Túlio, mas eu tenho que me adaptar nos lugares, no que eu posso ver aonde tem vinho, entendeu? É meio assim. Tem um meme na internet que eu acho muito legal, que, né, o pessoal vai viajar e vai num ponto turístico. Aí chega lá, legal, vamos beber? Já viu esse? É meio que por aí. A gente é assim também, lá em casa também é assim. Meio que a gente chega, legal, vamos beber? É assim, é assim. É meio que por aí mesmo. E a gente tem umas histórias bem malucas de viagem, né, amor? Então conta uma história então, Túlio, aproveita. Histórias muito, assim, eu levo ela para uns lugares, tipo, a gente foi no Friuli, eu ia visitar 4 produtores, a gente foi de trem até lá. Tá. E na hora que eu fiz todo o percurso, né, daquele dia, e eu levei em conta que eu ia ter um ônibus que ia nos transportar ali, para subir ali onde tem a região chama Gorizia. Que tem os principais produtores. E marquei as vinícolas e tal. Hashtag só que não tem ônibus. O ônibus não funcionava e a gente foi de carona, chegando atrasado de uma vinícola para outra. E tava nevando, no final do dia a produtora nos prometeu de levar de volta para a estação. Depois de ter bebido todas. Tô resumindo a história. Não, pode contar a história longa, fica à vontade. Não. Então, a gente foi nos principais produtores ali, e a Radcom, que era o último produtor. A Radcom, pô, famosíssima. E antes tínhamos na outra do Gravner. Gravner também. Gravner lá e tal, enfim. E essas duas são de vinhos naturais, inclusive, que a gente tava falando mais cedo. O Grauner nem acho que é, né? Nem sei. Grauner é.
E a Radcom, com certeza. Radcom, é até mais radical, inclusive. Exatamente. E é a senhorinha que nos recebeu lá ia nos levar de volta para a estação com aquela neve, descer aquela ladeira toda. Depois a produtora também bebeu com a gente o tempo todo. E eu já tava vendo a hora que a gente ia dormir lá na vinícola. Eita! Voltar pra nossa cidadezinha onde a gente estava, né? Aí chegaram uns eslovenos lá que também foram beber mais ainda com a gente. Que adoravam aquele lugar porque vendiam vinhos naturais. Exatamente. E aí os eslovenos acabaram levando a gente para a estação. Mas era tipo assim, foi uma descida assim, com neve, com aquelas correntes na... Sim. Tensa. Foi mais tensa porque a gente também tinha bebido. Mas quem tava dirigindo também tava... Com certeza! Imagino! Com certeza. Caraca! Foi tenso, mas só não estava mais tenso porque a gente também tinha bebido todas. O recebimento nas vinícolas italianas é muito legal. Sério? E eles são muito agradáveis, eles sempre botam uma comidinha para você comer. Vamos pegar aqui um embutido, corta ali um embutido. Sempre tem. E foi assim, durante todas as vinícolas que a gente teve lá, nesse dia foi assim. Serviu coisa pra gente comer, a gente bebeu, conversou, horas a fio. Que maneiro. E foi muito, 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 muito legal. E graças a Deus a gente tá vivo aqui pra contar. É verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. Não, e tem até uma dica importante, que o ideal é a gente visitar sempre pequenos produtores, que a gente sempre é recebido melhor do que Com grandes, certeza. grandes vinícolas. E você provar alguma coisa que não tem aqui no Brasil, né? É legal você provar coisas diferentes. Diferente. Você vai encontrar aqui. As grandes vinícolas chegam normalmente por aqui. Aqui o Brasil tem uma característica muito interessante, né? Por exemplo, você tá na Itália e o italiano, na Itália, toma vinho italiano. Sim. Normalmente o cara não vai tomar um vinho brasileiro na Itália. Não. Mas aqui no Brasil, apesar de a gente estar no Brasil, ter produção de vinho no Brasil, a gente toma vinho italiano, português, francês, espanhol. A gente tem essa característica de importar muito vinho, né? Então, isso é legal. Quando a gente visitar um lugar, a gente procurar vinícolas que não tem aqui ainda, né? Exato. Exatamente. É bem interessante isso, bem interessante. E a gente também busca isso quando a gente visita, né? Ir em vinícolas pequenas, vinícolas que não tem por aqui, justamente para poder agregar o nosso conhecimento, né? Sim. Tem um outro ponto legal, não sei se temos tempo aí. Temos, fica tranquilo. A questão dos vinhos brasileiros, que tem um preconceito muito grande dos brasileiros com os vinhos brasileiros. Então, existe às vezes os vinhos têm preços semelhantes e a maioria das pessoas opta por vinhos estrangeiros. Imagino. Então, acho que a gente tem que passar um pouco essa informação que vale a pena provar vinho brasileiro. Lógico, tem vinhos bons, tem vinhos ruins, como em todo lugar. Sim. Então, a gente deveria tentar fazer as pessoas provarem mais vinhos brasileiros para poder conhecer com o que se produz aqui no país. Com certeza. É uma batalha, né, diária que a gente também, tem. Inclusive, já é de muito tempo. É uma batalha diária, E é difícil, né? As pessoas têm um preconceito muito grande. Eu espero que isso que a gente está fazendo aqui, a gente consiga chegar a mais lugares e poder mostrar que a gente também tem vinho bom aqui no Brasil, né? Que a gente também produz coisa boa e que a gente pode tomar vinhos em mais lugares. A gente não precisa ficar esperando, vou tomar vinho só, sei lá, no meu aniversário de casamento. Não. A gente não precisa ficar esperando uma data especial para tomar um vinho. Uma tarde de domingo, a gente pode vir aqui para Lagoa, sentar e tomar um vinho. Por que não? Ou como lá em casa, numa noite de segunda, numa noite não de não. numa noite de quarta, numa noite de quinta, numa noite de sexta. Lá em casa também, mas assim, acaba que não é a realidade de todo mundo, infelizmente. Mas ia ser muito bom. Na Europa é muito assim, né? Sim, almoça, até no almoço, isso aí. Não precisa ser jantar. Gente, então, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, tá? E eu tenho aqui um baralho, né? Para ser um baralho, mas assim, estamos começando, a gente imprimiu, né, um baralhozinho. Tem 64, de 1 a 64. Tem 64 perguntas, tá? E aí, você responder isso? As perguntas têm todos os níveis, de fácil, do iniciante até o avançado, tá? E aí são perguntas ao redor do mundo do vinho, tá? E aí eu pedi para vocês escolherem um número, tá? De 1 a 64 para a gente ler a pergunta e ver se a gente consegue. Se a gente acertar a pergunta, vocês vão ganhar um brinde. Um brinde. Show. Show. Brincando. Tá valendo. Tá valendo? Tá Fala. valendo. Qual o número? 33. 33. Pegou meu número. Sabe que eu gosto de 33.
Pode ler aí no microfone, por favor, fica à vontade. Lê em voz alta aí. Por que o Pinot Noir é considerado difícil de cultivar? Ai, graças a Deus, é múltipla escolha. É múltipla escolha, tem que ser múltipla escolha. É uma uva muito 30 e resistente, 30. muda de cor com facilidade, é sensível ao clima e ao solo, necessita de fermentação dupla. Eu acho que eu sei. E aí? A, B, C ou D? Vamos lá. Por que o Pinot Noir é considerado difícil de cultivar? A letra A, é uma uva muito resistente. Letra B, muda de cor com facilidade. Letra C, sensível ao clima e ao solo. Letra D, necessita de fermentação. Vai? Vai lá. Posso? Pode, por favor. Para mim, é a letra C. A letra C qual que é? Lê aí pra gente. É sensível ao clima e ao solo. Então quer dizer que a Pinot Noir é sensível ao clima e ao solo? Eu acho que sim. O que você acha, Túlio? Eu acho que é a letra C também. É a letra C, isso aí. Mas e por que a Pinot Noir é tão sensível ao clima e ao solo? Sabe? Bom, É difícil. O porquê é difícil, mas a resposta tá certa. A gente sempre ouve falar que a Pinot Noir é uma uva muito temperamental. Temperamental, isso aí. Já ouvi falar que ela pode ser sensível a pragas, mas eu não tenho muita ideia da resposta, não. Porquê da resposta? Então, além da Pinot Noir, né, originalmente, hoje em dia a gente usa o cavalo, né pra, aí um pouco mais técnico, tá? É pra, na hora da produção, né, na hora do plantio, usa-se a raiz de uma vitis americana, né? E esse é o primeiro ponto. Mas outro ponto que eu acho que vai da uva em si mesmo, a casca é muito fininha. Isso, a casca muito fininha, além de ter a questão do cavalo, vai fazer com que essa... Estamos aqui pra isso. Então, essa casca muito fininha, além da raiz, né, ter de ser feito o cavalo com a raiz, né, com a parte de baixo, esses dois fatores, né, vão fazer com que a videira em si seja mais suscetível, porque a casca fina da uva também acaba sendo uma porta de entrada para patógenos, né, para a videira, tá? Eu acho que é isso, acho que acaba sendo, né, o principal ponto, né? Precisa de um solo pouco úmido, se for um pouquinho mais úmido já é ruim, né, para raiz natural da Pinot Noir, que hoje em dia não é mais tão utilizado, se fosse um pé franco, digamos assim, mas o bago em si seria por conta disso, né, a própria umidade do ambiente, como a casca é fininha, acaba sendo uma porta de entrada bem suscetível à praga. Mas é isso sim. É isso sim. Então tá, então ganhamos o brinde. Ganharam um brinde. Um brinde. Não, mas tem um brinde sim. A Pinot Noir, ela é super conhecida por conta da Borgonha, né? E eu acho que, salvo engano, é a casta que mais tem clones diferentes no mundo. É a Pinot Noir. Por conta da Borgonha, inclusive. Porque existe alguns estudos, praticamente cada cru, são 33 cru, né? Cada cru da Borgonha tem um clone diferente, mas hoje tem mais catalogado mais de 800 clones. De repente, hoje em dia tem mais de 1000, mas mais de 800 tem com certeza. A culpa é dos monges. A culpa é dos monges, isso aí. No fim das contas, a culpa é dos monges. Como tudo no mundo do vinho, né? A culpa é dos monges. Tá? Mas só para deixar esse insight aí também pro pessoal. 13, vai. 13. Já não foi respondida? Não, foi não. Pode, por favor, pode ler. Vamos lá. E aí depois, enquanto vocês pensam, eu leio de novo. Finger Lakes, New York, Estados Unidos. Qual branca brilha graças ao clima e lagos profundos? Deixa eu ler aqui de novo pro pessoal. Lê as opções, isso. Viognier, Riesling, Verdicchio e Torrontés. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é mais difícil, mas enfim, estamos aí pra isso. A pessoa certa. Então, a pergunta número 13, Finger Lakes, que é uma região, uma AVA, né? Que é como se conhecido, né? As regiões nos Estados Unidos é AVA, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. E a pergunta é a seguinte: qual é a branca que brilha graças ao clima e lagos profundos que ficam nessa região? Finger Lakes, né? Lakes, né? Já remete a esses lagos, né? Então, letra A, Viognier, letra B, Riesling, letra C, Verdicchio, letra D, Torrontés. E aí? Uma pergunta bem complicada, realmente eu não sei essa resposta. Vou eliminar aqui a Verdicchio e a Torrontés. Tá. Vou ficar entre a Viognier e a Riesling. Tá. Vou de Riesling. Vai de Riesling. Então foi bem, mandou certo, tá? Mas tá certo, é a Riesling. Riesling é conhecida nessa região, tá? Inclusive, essa é uma das regiões que produz alguns vinhos botritizados, né? Por conta dos lagos e tal. É uma região bastante úmida e que acaba produzindo alguns vinhos botritizados ali também. Bom, é isso. Presente. Presente, é nosso. Qual que é o brinde, gente?
A gente está voltando agora para as redes sociais, né? Minha produção está me ajudando. E a ideia é que a gente vá lançar algum produto digital em breve. E aí, quem acertar as perguntas ganha acesso a esse produto, né? Mesmo que seja por um tempo, né, limitado, vocês vão ganhar esse acesso. Tá, E é isso. tá ótimo. Tá jóia. Gente, prazer. Então tá bom. Obrigado pelo convite, adoramos Que isso. participar. A gente que agradece. Gente, muito obrigado. Obrigado por Saúde. terem vindo. Tá, nossa. Saúde. Um brinde, pessoal. Até a próxima.